Bem, boa tarde. Se alguém não estiver me ouvindo, por favor, coloque aí no bate-papo que está com dificuldade para ouvir. Mas vamos lá, vamos começar este webinar. Tem mais ou menos eu vou falar durante uns 45, 50 minutos e depois eu vou abrir para perguntas, para tentar responder as perguntas de vocês. Quem já tiver indo dúvida, se puder ir colocando no bate-papo, já seria bom, porque no final a gente tem a lista e a gente pode seguir e ir respondendo. Ok? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco da empresa. A empresa é a W5, a gente está no mercado desde 2003, com a sede em São Paulo. A gente, até 2010, mais ou menos, a gente fazia consultoria, e depois a gente virou uma empresa de produto, a gente foi atrás de virar uma empresa de produto. Hoje a gente tem soluções em alguns segmentos, principalmente de prefeituras. A gente tem alguns produtos de prefeitura, tem nota fiscal eletrônica, BI, portal de transparência, sistema de ouvidoria para prefeituras. Temos mais de 100 prefeituras hoje no estado de São Paulo. Temos uma solução de dashboards que é o TDA, que a gente vai falar sobre neste webinar. E também a gente tem algumas soluções de mobilidade, como o Pagion, que é um sistema de pagamentos online, e o iConnect, que é uma rede social corporativa. Nós temos alguns parceiros de negócio, que estão aí colocados na tela: a BXT, a Heurística, a Sócio Partner e a Cels, que são distribuidores da ferramenta, do Genexus quanto do TDA, e tem um parceiro de negócios que a gente desenvolveu uma parceria com ele para um segmento de negócio específico com base de dados COBOL, que é a Interon. Então, o que a gente vai falar? Eu vou falar um pouco sobre dashboard, a minha visão sobre a parte essa parte de dashboards de BI, que o dashboard nada mais é do que uma visualização de dados que a gente usa para facilitar o entendimento da informação. Então, o que significa isso? Significa que, muitas vezes, para um usuário, é muito mais fácil ele ver um gráfico de acompanhamento ou ver um indicador, um relógio indicando um percentual, ou vendo cores vermelho, amarelo e verde, que facilita a informação do que ver um dado numa lista propriamente dita. Então, o dashboard pretende é facilitar a visualização de informações para que o usuário possa tomar uma decisão no negócio dele de uma maneira mais eficiente. Quando a gente fala de um dashboard, o dashboard nada mais é do que um conjunto de visões. Cada uma daquelas caixinhas que tem dentro de um dashboard é o que a gente chama de visão. E uma visão, basicamente, é o que vocês estão vendo na tela, um conjunto de dados, a origem, de onde vem a informação, qual é o método que eu vou aplicar nesses dados, que é a comparação, o que eu vou comparar com o quê, ou o que eu vou mostrar, e como eu vou mostrar isso no final, que é a forma de visualização. Então, vamos começar com cada um deles. Quando eu falo de dados, o mais comum é ter uma database com os dados dentro dessa database, mas a gente também tem fontes de dados que são arquivos externos, que vêm através de arquivos de fornecedores ou de sistemas, e também uma base de dados que é bastante conhecida por todo mundo, que é o Excel, né? Que eu diria que hoje é a maior base de dados do mundo. Quase toda empresa tem alguma coisa, algum dado dentro desse produto, que é o Excel, que acabou se tornando uma base de dados que guarda informação. Então, tem o dado, que é a origem dele, e depois eu tenho as comparações. O que eu posso fazer com esse dado que está vindo? Então, eu separei em 5 itens, para ter uma ideia. Então, o primeiro é sempre o item pelo todo. Eu quero comparar um produto em relação ao total deles. Então, esse é o exemplo. Normalmente, ou a gente apresenta com valor, ou como percentual, mas produto A, 10% das vendas. Eu quero saber o quanto esse item representa no total. Uma outra maneira também de ver esses dados é no formato de ranking, que ajuda para a gente, quando vem ordenado por uma variável, porque eu consigo ver os que mais vendem, os que mais entregam, os melhores vendedores, as melhores filiais, ou os piores. Eu
posso ver as piores filiais, os piores vendedores, os produtos que menos rentabilidade entregam. Então, o ranking é importante, porque quando você tem muitos dados, muitas vezes olhar os 10 primeiros, ou olhar os 10 últimos, ou os 20 primeiros, é uma maneira muito prática de visualização de dados. O outro método é os temporais, é toda a visão que a gente coloca o tempo no meio. Eu coloquei aí com o asterisco, porque normalmente são as visões que mais a gente vê em todos os lugares. Por quê? Porque é fácil, o tempo faz parte da nossa evolução, então a gente gosta de ver as vendas por mês, quero ver desde março o que aconteceu, ou quero ver as vendas diárias dentro de um mês. Então, as visões temporais, elas são muito importantes dentro de um dashboard, que usa uma variável específica, que é o tempo, né? No formato que seja ano, mês, dia, semana. Depois você tem a frequência. A frequência, às vezes, é uma mistura dos outros, mas no fundo é quando você pega um valor, uma dimensão, e você intervaliza ela, né? Você divide em intervalos. Então, por exemplo, tempo de entrega. Eu tenho lá, um demora um dia, outro demora 3 dias, mas se eu for ver todos os tempos de entrega, às vezes não me interessa. Então, eu crio intervalos, por exemplo, até 2 dias, de 2 a 5 dias, de 6 a 10 e acima de 10 dias. Então, dentro desse universo que eu criei, desses intervalos, a gente quer ver percentuais, a gente quer ver valores, a gente quer ver a distribuição de como isso se comporta. A gente chama isso de frequência. E, por último, a gente tem a correlação, que às vezes esse é um dos mais difíceis de muitas vezes a gente criar e ter essa cultura dentro da organização. Por quê? Porque, na verdade, você acaba comparando duas variáveis, né? Você tem uma variável A, que, por exemplo, nesse caso é investimento em marketing, outra variável B, que são vendas. Quando você quer comparar, por exemplo, eu fiz um investimento de R$100 mil de marketing numa ação, quanto isso me gerou de vendas? Ou eu fiz uma redução, um corte de custos na minha empresa, quanto isso refletiu no meu EBITDA? Então, a correlação é outra maneira. Muitas vezes, esse tipo de correlação eu diria que é a consulta menos feita nas empresas, mas é que é muito importante. Eu acredito que muito dessa correlação, a partir de agora, vai ser muito feito pela máquina, né? Talvez mais algoritmos matemáticos percorrendo os dados e trazendo correlações que, às vezes, você não consegue, o ser humano não tem essa capacidade de ver. Uma vez que a gente tem a comparação, o que falta é como é que a gente vai visualizar isso. Então, eu coloquei aí alguns tipos, KPIs, gráficos, mapas e grids. Eu diria que isso representa mais de 95% de todos os tipos. E é como eu vou visualizar os dados. Então, vendo alguns tipos, os KPIs. Os KPIs, normalmente, quando eu mostro um número, um indicador puro, né? Ou um percentual, ou um valor, sempre representando, mostrando um valor total. Então, eu posso visualizar ele como um número, como um percentual, um azulzinho aí na tela, posso mostrar como um relógio, posso mostrar como um tanque que está enchendo ou não, posso mostrar como um velocímetro, ou seja, as formas de mostrar são variadas, mas isso são os KPIs, são os grandes números da empresa. Então, meu percentual de alcance de metas, meu percentual de devoluções, meu valor das vendas comparado com as devoluções, ou seja, é sempre um grande número, né, que é como, eu diria que é como os dashboards começam. Eu preciso definir quais são os números que eu quero medir dentro da empresa, meus KPIs, e a partir deles eu vou querer fazer um detalhamento. E aí o detalhamento normalmente é com os outros tipos, que são os gráficos. Que os principais gráficos que a gente tem são esses: barras, colunas, pizza, linha e pontos, né? Esse é um tipo single series, onde eu tenho uma mesma série dentro dos gráficos, mas eu posso ter esses gráficos como múltiplas séries, então eu quero ver mais de um valor no mesmo gráfico, ou eu posso empilhá-los, né, o que a gente chama de stack, são os gráficos empilhados, ou combinação, quando no mesmo gráfico, muitas vezes eu quero ver variáveis distintas, com unidades distintas. Então, por exemplo, eu quero ver
vendas em reais e também percentual de entrega, que é um percentual, né, que vai de 0 a 100. Então, esse tipo de gráfico permite a gente ter mais de uma série dentro do próprio gráfico. Tem um tipo que eu gosto de separar, às vezes, que é um tipo de single series, daqueles primeiros, que é o funil e pirâmide, que é normalmente quando eu tenho alguma dimensão que está diminuindo, ou ela diminui com alguma condição ou aumenta, o funil e a pirâmide são boas formas de mostrar isso daí. Tem os mapas, que é uma visualização específica, uma visualização geográfica. Então, quando eu tenho um indicador e eu quero visualizar ele ou no Brasil ou no mapa específico e eu quero dividir ele por range, então eu quero ver minhas vendas, eu quero ver todos os municípios que eu vendi de 0 a 1.000, os municípios que eu vendi de 1.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000. Então, a gente consegue criar esses intervalos e mostrar eles visualmente num mapa, que o mapa ele traz uma característica que é a posição geográfica, que eu não consigo ver isso em nenhum outro tipo. Eu não consigo ver isso no grid, eu não consigo ver isso no KPI. O mapa me dá uma região que pode estar acontecendo alguma coisa que em qualquer outra visualização eu não gosto. Eu não consigo ver. Então, o mapa é importante. Quando vocês têm alguma necessidade, alguma informação, ou por cidade, ou por bairro, ou por estado brasileiro, ou por região, ter ela no mapa, porque você, às vezes, vai encontrar concentrações que só é vista nesse formato geográfico. Depois você tem os grids. Os grids é o menor nível de informação, onde eu vou visualizar o dado, né? Então, eu quero ver o dado no menor nível de detalhe, e eu quero mostrar uma lista, que a lista pode ter cores, pode ter indicadores, pode ter imagens, mas no fundo é uma lista que eu estou mostrando a informação, eu estou chegando no grão lá e mostrando alguma informação num nível específico. Quando eu falo de dashboards, normalmente tem 3 tipos de dashboard conhecidos. Executivos, que são os dashboards que mostram mais grandes indicadores de negócios, KPIs, os gerenciais, que já é quando eu pego esse indicador e eu quero ver ele num detalhe. Então, por exemplo, eu vejo o percentual das vendas e depois, gerencialmente, eu quero ver isso por categoria, por produto, por linha de negócio. Então, eu vou detalhar esse indicador por uma série de dimensões que aí os gráficos são bem vindos, né? E eu posso ir descendo nessa informação e vendo o gráfico, vendo o detalhe, até querer saber quais são as notas fiscais que compõem aquele valor, ou quais são os vendedores que me entregaram aquelas vendas, ou quais as categorias de produto. Então, aí eu desço para os grids, que eu já estou num nível bem mais detalhado da informação. Pela nossa experiência, o que a gente viu é que os melhores dashboards são aqueles que têm, normalmente, os 3 níveis no mesmo dashboard. Começa mostrando os grandes KPIs, no meio do dashboard você tem lá toda a parte de detalhamento por gráficos e chega lá embaixo no menor nível da informação no grid. Porque aí dá uma veracidade para o dashboard que você sai do melhor, do nível mais agregado, a informação mais agregada, que seriam os KPIs, até o nível menos agregado, que é mostrar o dado especificamente. E permite ao usuário ir descendo pela dimensão que ele quiser. A gente vai mostrar alguns exemplos, mas como experiência, eu diria que, se vocês puderem, sempre que puderem, tentem chegar a esses 3 níveis no mesmo dashboard. Alguns usuários vão ver só os KPIs, alguns usuários vão ver só os gerenciais, mas você tem a verdade da informação exposta num lugar só. Se eu mostrar exemplo de dashboards, no fundo, os dashboards são uma combinação de tudo isso que a gente viu. Então, são essas visões, cada uma das visões vai ter um tipo lá. Pode ser um KPI, um reloginho, pode ser um gráfico, pode ter os 3 no mesmo nível, ter o reloginho, ter os gráficos e ter o grid. Eu gosto de colocar esses exemplos aqui, porque quando vocês têm o PowerPoint, dá uma ideia para vocês visualizarem exemplos do que dá para fazer, né? Então, esse é um caso que tem um gráfico aí do lado e tem 2 grids detalhando a informação. Então, esse caso aqui, por exemplo, você tem 3 gráficos na mesma informação e, inclusive, você pode
esse exemplo específico, você pode ter informação que não está especificamente no dashboard. Quando clica, você vai abrir outras telas de detalhe, mais informação para você oferecer informação para o seu usuário, né? E aí, a combinação tem uma série aqui, esse aqui já é mais colorido, já tem mais informações, eu coloco ele na apresentação para mostrar que, assim, não existe um limite de quanto é o certo de visões para colocar num dashboard. É 2, é 5. Aquela informação que você precisa ver vai ter uma quantidade de visões ótima, vamos dizer assim, que não tem certo, não tem errado. Tem usuários que gostam mais de gráficos, tem usuários que gostam mais de grid, tem usuários que gostam mais de cores, tem usuários que gostam mais a tela flat com uma cor só. O importante eu falo, coloque no dashboard aquilo que, para aquele usuário, para um certo tipo de usuário, a informação é relevante. Se nesse dashboard, por exemplo, para um usuário é relevante esses 4 primeiros gráficos à esquerda, coloque somente esses 4 gráficos no dashboard. Para outro usuário, ele precisa desses reloginhos, aí você coloca esse outro. Porque senão, é muita informação carregando na tela e às vezes atrapalha o usuário final. Então, são mais exemplos, você pode ter menus, você pode usar, abusar na medida correta sobre cores. Isso é uma coisa que ajuda o usuário a se posicionar e entender a informação. Esse é um caso, por exemplo, que tem 3 grid, tem 3 reloginhos e tem 3 mapas para visualizar 3 informações diferentes para você ter uma noção gráfica. Já é um gráfico um dashboard mais plano, sem cor, onde o usuário quer ver a informação, ver o conteúdo da informação e não se preocupar com a cor. Ou seja, cada dashboard vai ter a sua visualização. E eu sempre falo, não tem uma regra, não acreditem que existe um formato padrão, que isso depende muito de capacidade do analista de criar e gosto do usuário. Tem usuários que gostam de um tipo, tem usuários que gostam de outro tipo. Né? Que mais? Aqui são exemplos, eu vou deixar aqui na apresentação para vocês verem, então eu posso ter uma série de templates para mostrar os tipos de gráfico. Então, uma vez que a gente definiu que dashboard é a maneira com que o usuário gosta de visualizar informação, a gente criou um produto que é o TDA, que tem algumas características. Antes de falar do produto, o produto é construído numa ferramenta que chama GeneXus, eu não sei se todo mundo conhece, mas eu vou fazer um merchan do GeneXus aqui, agradecer ao pessoal do GeneXus pela oportunidade de fazer esse webinar. No fundo, o GeneXus é um software para fazer software, né? É uma ferramenta de desenvolvimento que a gente utiliza, que hoje ela tem uma presença global, tá? Em mais de 50 países que usam, tem distribuidores. A Artec propriamente tem escritório no Japão, Brasil, México, Argentina, Uruguai e Estados Unidos. O mundo inteiro abriu um distribuidor na África do Sul o ano passado, esse ano abriu em Dubai. É uma ferramenta que ela está crescendo. Eu acho que a parte mais interessante de falar sobre o GeneXus é a evolução tecnológica, né? Eu utilizo o GeneXus desde 92, quando na época se gerava Clipper e o mundo DOS. Depois veio o mundo Windows, depois veio o mundo Java, depois veio o mundo .NET com a web, todo o enriquecimento da web de se tornar aplicações melhores. Depois geraram, em 2011, o gerador Smart Device para Android e iOS, que foi um ano depois do lançamento do iPad. Há 2, 3 anos atrás, eles fizeram um gerador para o mundo SAP, geraram um novo gerador para Swift, ou seja, eu que utilizo o GeneXus, que sou cliente, para mim é confortável, porque faz 25 anos que ele me garante atualização tecnológica. Então, no fundo, o maior benefício que para a minha empresa eu vejo usando o GeneXus é justamente isso. Eu escrevo meus softwares nessa plataforma, esperando que o GeneXus se preocupe em a tecnologia e eu não tenha que aprender novas tecnologias. Então, eu já programei em todas essas tecnologias aí, utilizando a ferramenta GeneXus. Né? Eles têm, como eles estão há 30 anos no mercado, eles têm diversos clientes, clientes hoje no mundo, mas eu diria que são milhares de clientes hoje que já utilizam a ferramenta, eu sou um deles.
Então, o meu produto TDA foi feito nessa ferramenta, que o TDA é uma ferramenta para a criação de dashboard, né? Então, o que esse produto pretende é resolver esse problema dos usuários de como eu criar dashboards buscando dados para visualizar a informação. Então, a gente faz as visões conectadas no banco de dados através de comandos SQL e, na saída, como a gente viu, a gente usa uma forma de visualização, sejam gráficos, gadgets, grids, e assim, e templates agora, que é uma solução, é um item que a gente acrescentou de saída, que a gente pode criar qualquer template no TDA para fazer uma visualização que, por exemplo, a gente não tenha, né? Um usuário que queira uma visualização específica. Mas o que o produto se propõe a fazer é isso, é ser uma ferramenta de visualização de dados, seja a nível estratégico, seja a nível operacional, indo buscar o dado através de comandos SQL no banco e mostrando a informação. Como objetivo que o dashboard seja o mais simples possível. O que a gente quer é que está muito mais próximo de um painel de carro do que um painel de avião, onde o nosso objetivo é sempre que, para o usuário final, a ferramenta seja muito fácil de usar, porque o usuário final ele tem que trabalhar. Eu falo, o usuário de finanças trabalha com finanças, o usuário de vendas trabalha com vendas. Então, o TDA é uma ferramenta de apoio que mostra a informação para o usuário, mas tem que ser simples. Ele tem que rapidamente entender o que está ali e tem que ser fácil para ele usar. Aquelas ferramentas de muito treinamento, muito complicadas, elas fica difícil para o usuário usar, porque o foco de trabalho dele não é ficar visualizando dashboards todo dia, e sim, o dashboard é uma ferramenta de apoio para ele tomar uma decisão e trabalhar no que ele faz. Então, esse é um grande foco. Se a gente olha o que é um BI, bem resumido assim, o BI, se a gente olhar o resumo dele, que tem de um lado as fontes de dados, que nesse caso eu coloquei 3 exemplos, coloquei os bancos principais, mas pode ser, tem diversos bancos. Tem um ETL, que é a ferramenta essa engrenagem que mexe com esses dados e leva para um banco de dados chamado Data Warehouse, consolidado, bonitinho, onde você vai ter ferramentas de front-end, que é do lado direito, para visualizar esse Data Warehouse. Com o TDA, o TDA o que é? Uma ferramenta de front-end, então ele está desse lado. O que a gente quer com ele é acessar diretamente os bancos de dados, sejam operacionais, sejam o Data Warehouse. Então, tudo para o TDA, tendo um banco de dados, ele vai conseguir mostrar essa informação para o usuário final. Ele funciona na web, ele é uma ferramenta web, então, e a web, você pode tanto acessar de um desktop, quanto de um tablet, quanto do smartphone. Ele vai adaptar a tela para caber no seu desktop ou caber no seu tablet ou smartphone, né? Como o limite disso é você mostrar numa TV. Também é um formato de saída. Então, a TV nada mais é do que uma tela grande que está acessando um dado e mostrando esse dashboard numa parede, que é o que a gente chama de indicadores à vista. Esse é um exemplo que a gente tem de um cliente. Eu só gosto de salientar aqui que muito mais importante colocar a TV para visualizar esses dashboards é criar a cultura interna na sua empresa para que os usuários que estão visualizando essa informação saibam o que fazer com tantos indicadores, ou com o indicador que você está mostrando. É isso que importa, os seus usuários visualizarem aquele indicador e falar, está 60%. O que eu tenho que fazer para chegar a 70%? 60% é um número bom? É um número ruim? Isso que é importante, essa cultura que precisa ser criada. Visualizar numa TV ou deixar à vista, simplesmente uma função tecnológica que hoje é fácil fazer. Então, como mensagem, o importante na empresa de vocês é criar a cultura desses indicadores, que ajudem o usuário a tomada de decisão. É isso que importa. E aqui tem uma série de exemplos, eu gosto de falar, a gente tem prefeituras, tem distribuidores de informação e produtos, tem uma empresa do Grupo Vivo, que é a parte toda de treinamento, que chama Telefônica Educação Digital, tem uma empresa de impostos, tem empresas de todos os segmentos, né? O TDA, ele, tendo uma base de dados, ele consegue acessar. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês,
vou ir aqui na web para mostrar para vocês exemplos que a gente tem. Então, esse aqui é um exemplo que a gente usa para demos. Se vocês quiserem o link, depois eu passo para vocês, que basicamente, como é que funciona? Vocês vão ver que os exemplos são tudo muito parecidos. Aqui em cima tem um menu, o que o usuário pode ou não visualizar. Então, aqui tem vendas, financeiro, que isso você vai construir na ferramenta de vocês, qual é o menu. E aí tem um dashboard aberto aqui, ó, contato ao cliente. E nesse todo dashboard tem sempre uma área de filtro, que você vai definir os filtros que você quer usar, e você tem aqui embaixo a área do dashboard com os painéis de visualização. Né? Tá vendo? Isso aqui tem uma série de gráficos. Se eu vier aqui na parte de cima e colocar mapa das prospecções, muito provavelmente isso deve estar linkado a um dashboard que vai abrir um outro dashboard que vai mostrar alguma informação. Tá? Cada um desses dashboards está apontando para a sua base de dados correspondente. Então, nesse dashboard aqui, por exemplo, de geográfico, vocês vão ver aqui que aparece, ó, região, estado e cidade, que são as que eu tenho filtrado. Aqui eu tenho um mapa do Brasil por região, tenho um mapa do Brasil por estado, e aqui eu tenho um mapa do Brasil que eu vou passando por cima e vai mostrando as cidades. Então, Piracicaba aí aparece 8 prospects em 2016, 0 em 2015, se eu pegar outra cidade aqui, Mogi Guaçu, e assim sucessivamente. Então, eu consigo plotar qualquer indicador que eu queira da minha base de dados. Se eu tiver a informação da cidade, eu consigo plotar ela visualmente e visualizar ela geograficamente na minha base. Aqui em cima eu posso ir, vai abrir outro dashboard, e vocês vão ver que para o usuário final, o modo de operação é muito similar. Então, ele sempre tem uma área de filtro, onde ele pode escolher os filtros que ele quer fazer análise, e aqui embaixo ele vai ter um dashboard com a informação que foi desenhada para esse usuário visualizar. O usuário pode tanto mexer no filtro e filtrar aqui em cima, como fazer filtros diretamente nos gráficos. Vou mostrar um outro exemplo aqui, que esse é uma empresa espanhola, de Barcelona, que tem um RP de indústria. Né? Então, vocês vão ver aqui em cima, tá vendo? A mesma coisa, ó, tem um menu aqui em cima, análise general, comparativo anual, tem um dashboard aberto aqui de análise, onde tem uma série de filtros, companhia, empresa, ano, mês. Vocês vão ver que cada dashboard tem a quantidade de filtros que vocês determinarem. E o que o usuário pode fazer? O usuário pode vir aqui e fazer um filtro. Então, eu falo assim, eu não quero ver só 2018, eu quero ver 2017, quero ver 4 anos. Então, eu escolho aqui e dou filtrar. O que a ferramenta vai fazer? A ferramenta vai ver quais as visões que estão envolvidas com esse filtro que eu determinei e vai disparar os comandos SQL para carregar essa informação. E, com isso, ela vai atualizando o dashboard para mostrar essa informação. Se vocês olharem aqui embaixo, está vendo? Tem análise por ano, por mês, linha, família, subfamília, ou seja, tem todas as dimensões que tem lá em cima, a gente consegue ver no dashboard. Então, o usuário pode tanto fazer isso filtrando aqui em cima e aplicando, como ele pode estar fazendo uma análise e ele vir aqui embaixo e falar assim, olha, aqui tem as províncias, Barcelona, Madrid, eu quero ver Madrid. Então, ele pode clicar aqui e o que ele vai estar fazendo, o gráfico vai estar sendo atualizado da mesma maneira que atualiza, que se eu tivesse colocado a província Madrid lá no filtro lá em cima e atualizado. Mas eu estou fazendo isso através de uma função que se chama drill down. Eu clico e vou fazendo drill down nos dados, vou descendo. Agora eu estou vendo os 4 anos somente da província de Madrid. E eu posso ver quais os grupos de clientes eu estou trabalhando, quais as atividades do cliente, quais são os representantes, meus vendedores, quais são as minhas famílias. Aí eu falo, opa, reparações de águas. Deixa eu clicar aqui para ver reparações de águas. E estou continuando no meu drill down. O que eu estou vendo agora? Eu estou vendo Madrid, nos últimos 4 anos, e da família reparações de águas. E ele vai mostrar os detalhes, por exemplo, aqui de subfamília, vai ter as subfamílias deles, as zonas comerciais, ou seja, ele atualizou todas as visões com esses filtros que eu estou trabalhando. E eu posso chegar até nível de cliente. Então, eu posso chegar aqui embaixo e falar assim, eu quero ver o detalhe do Banco Bilbao Vizcaya. Eu clico no cliente de novo, 4 anos,
Madrid, reparações de águas, Banco Bilbao Vizcaya. Eu cheguei numa análise, estou descendo para visualizar que produtos o banco comprou nesse período. Né? E ele só comprou em 2016, olha que interessante. Ele não era nem cliente antes, nem foi cliente depois, ele só comprou nesse ano. Então, esse tipo de dashboard, eu gosto de mostrar ele, porque ele permite para o usuário fazer, substitui infinitos relatórios. E como você tem um cruzamento de todas as dimensões, o usuário pode começar pela dimensão que ele quiser. Então, nesse caso, eu voltei a filtrar aqui em cima e comecei do zero. Estou vendo os anos, estou vendo os meses. O usuário pode ver aqui e falar assim, eu quero só ver o mês de julho. O que aconteceu no mês de julho nesses anos todos que aconteceu? Eu clico no mês de julho e faço esse detalhe da informação. E vou chegar nos clientes, nos produtos, nos grupos de clientes. Uma outra forma de você dar ao usuário uma ferramenta onde ele pode cruzar todas as informações, que normalmente, em muitos sistemas tradicionais, a gente traduz isso por eu quero um relatório por produto e por mês, eu quero outro relatório por mês e por categoria e por produto. Esse tipo de dashboard, como ele tem o cruzamento das informações, você consegue substituir muitas vezes muitos relatórios do teu sistema. Então, é um tipo de dashboard que eu recomendo fazer. Aqui tem um outro exemplo da Vivo, que a gente aplicou numa área de treinamento deles. Então, vocês vão ver que os dashboards já são mais planos, porque era como o usuário queria. Então, ele não queria muita cor, ele queria ver diretamente turmas de treinamento, horas treinadas dos usuários e os treinandos deles, por uma série de dimensões que ele queria ver. Então, ele quer ver por segmento, por metodologia, por regional, até chegar aqui embaixo e mostrar o menor nível. De novo, o usuário pode sempre fazer esse drill down. Isso é uma coisa interessante para o usuário. Eu quero ver os treinamentos que eu fiz de capacitação inicial. Clico, eu não preciso ter horas de treinamento para ensinar isso para o usuário final. O usuário final rapidamente aprende a fazer esses drill downs. Posso mostrar o exemplo que a gente tem da prefeitura, só para vocês terem uma ideia. Esse é um exemplo do site de uma cidade, que é a Praia Grande. Tem aqui portal de transparência. Quando eu clico nesse portal de transparência, vem aqui uma explicação e vem escrito aqui, acesse o portal de transparência. Então, eu estou como um cidadão acessando dados. Esse caso, o que a gente faz? A gente captura o dado da prefeitura toda noite, guarda no data center e apresenta esse portal para o cidadão. Né? A ferramenta que está sendo utilizada por trás para o cidadão acessar isso é o TDA. Então, tem um menu aqui em cima, vocês vão ver que a gente trocou o menu de estar aqui em cima por um menu exposto na tela. A informação aqui mostra um resumo, que isso é um tipo interessante, você mostrar muitas vezes os resumos na tela. E aqui você tem uma série de dashboards que o usuário pode clicar, clicando no menu. Então, se eu clico aqui em recursos humanos, ele vai abrir um dashboard de recursos humanos, que nesse caso mostra onde estão os servidores públicos. Então, sobre a informação da prefeitura, a gente está mostrando esse dashboard específico, que vocês vão ver que segue o mesmo padrão. Tem uma área de filtro, tem aqui, o usuário pode ver quem são os funcionários Isso está online, se vocês entrarem aí no link de vocês na Praia Grande, essa é a informação que vocês vão ter. Então, mostra aqui quem são os 139 funcionários da Secretaria de Trânsito. Eu quero saber os 5 diretores de divisão. Eu clico aqui, tá vendo? Esse gráfico atualizou esse grid, e esse grid atualizou aqui embaixo. Então, eu tenho o nome das pessoas, quando elas foram contratadas, há quanto tempo elas estão trabalhando na prefeitura e qual é o salário delas. Um portal de transparência, que a gente vê muito no jornal, que é obrigatório para todas as entidades. A gente fez isso como o TDA como ferramenta de front-end. Né? Então, vocês vão ver que todos esses exemplos que eu mostrei, seja o produto rodando dentro da empresa, seja esse daqui rodando no data center, seja rodando dentro da Vivo ou na Espanha, o produto, a função dele é fazer dashboards de visualização de informação. Se a gente vai um pouco no detalhe aqui, como é que funciona o TDA? O TDA basicamente tem 4 grandes módulos. O primeiro é de configuração, onde eu configuro os logos, os bancos de dados que eu vou acessar, os data sources. Depois eu vou ficar criando visões. Criar o ambiente, criar visões. Aqui é onde vocês vão passar a maior parte do tempo de vocês. Porque vocês vão fazer as visões que conectam nas bases de dados e mostram a informação.
Uma vez que vocês tenham as visões feitas, vocês vão agregar elas num dashboard, que é a parte fácil que eu falo. Vocês vão organizar e mostrar. E uma vez feitos os dashboards, você tem um sistema de segurança que fala quem pode ver o quê. Quais usuários vão ver o dashboard que eu estou mostrando. Aí tem um percentual de tempo que é uma estatística geral que, no fundo, serve para mostrar que a maior parte do tempo que vocês vão gastar, vocês vão estar, como chama? Criando visões para mostrar para o usuário final. Indo buscar informação, processando ela, mexendo nela e mostrando para o usuário final. O que a gente faz? Uma vez que, vamos dizer, esses são os grandes módulos, né? Eu fiz aqui algumas funcionalidades e perguntas, que são as perguntas mais frequentes que a gente sempre recebe. Eu gosto de colocar no PPT para tentar responder uma parte das perguntas de vocês. O que vocês perguntarem aí, não se preocupem, no final a gente vai passar pelas perguntas e eu vou responder para vocês. Uma sempre que me perguntar, eu instalei o PDA, tem limite para criação de visões e dashboards? Não. Você instala o produto, você pode criar quantas visões, você começa primeiro criando sites, pode criar ambientes de visões diferentes. Dentro de um site eu posso criar quantas visões e quantos dashboards eu quiser. Não tem limite nem de visões, nem de dashboards, nem de usuários. Que bases eu posso acessar? Então, hoje, a gente acessa essas 6 bases. As 3 principais, vamos dizer que é a SQL Server, Oracle e DB2, vamos dizer, dos maiores players. Depois tem MySQL, PostgreSQL e uma base de dados que um cliente nosso nos pediu, que é o DBMaker, que é uma base de dados coreana. Essas bases de dados do mundo oriental, né? Essa é super importante. A conexão a esses bancos de dados e o Select são montados manualmente? Sim. São montados manualmente. Por que isso? Quando a gente decidiu fazer a ferramenta, tem os bancos de dados. Existem ferramentas que te ajudam a montar os SQLs através de ferramentas de front-end que você faz drag and drop e ele vai fazendo os group by, vai fazendo os where. No fundo, o que a gente decidiu eu vou fazer e abrir isso para o usuário colocar o select que ele quiser. Pode ser um select, pode ser uma história procedure, pode ser simples, pode ser complexo, eu posso criar tabelas temporárias. O que isso permite é que você pode, como você está fazendo um select, você pode colocar toda a inteligência, toda a informação que você precisa no select. E para fazer o select simples, que normalmente esses desenhadores fazem, isso é fácil de fazer. O difícil é quando você precisa colocar a vida real e precisa fazer filtros complexos, precisa juntar tabelas, precisa criar tabelas temporárias. Então, a gente partiu nessa linha. Cada visão você vai colocar os selects específicos daquela visão. Se você já tem os selects, ótimo, melhor, a gente adapta eles para o TDA e coloca. Se não, tem que ser criados manualmente. Vocês vão ver que isso dá uma flexibilidade muito grande para montar qualquer tipo de dashboard. Outra informação importante, o usuário final consegue criar novas visões de dashboards? Não. O TDA não é uma ferramenta para o usuário final, não é o que o mercado chama de self-service BI. Aí é uma decisão nossa de fabricante. Como eu disse um pouco para trás, o usuário final não tem tempo e muitas vezes não tem conhecimento de ter a base de dados, conhecer as estruturas, conhecer os joins, os wheres, os filtros, como para fazer essa informação. Então, a gente fez uma ferramenta que para TI, que é quem conhece esse negócio, montar os dashboards e para o usuário final, o que ele faz são filtros e drill down. Então, ele pode fazer aqueles filtros, ele pode fazer diferentes análises, a gente está colocando cada vez mais análise para o usuário final, mas ele não constrói, ele não acessa um banco do zero, ele não cria um data source novo, ele não cria um SQL dentro da ferramenta. Funciona em tablets e smartphones? Sim, ele é uma aplicação web, né? O TDA, uma vez instalado, é uma aplicação web, então ele pode acessar tanto no desktop quanto no tablet e no smartphone. Você coloca o link e você vai ter acesso ao mesmo dashboard, ao mesmo menu que você teria num desktop. Eu consigo escolher quem visualiza o dashboard ou não? Sim. A gente trabalha com um sistema de segurança, com perfis de usuários, que basicamente você tem 2 níveis de segurança. Um é
um perfil pode ver um dashboard, outro perfil vê outro dashboard. Então, você faz essa diferenciação por perfil. Eu sou do perfil financeiro, eu vou ver os dashboards financeiros. Eu sou do perfil de vendas, eu vou ver os dashboards financeiros. Mas, muitas vezes, a segurança está a nível de conteúdo. O dashboard é o mesmo, então é o dashboard de vendas, mas eu tenho duas filiais que acessam. Então, um usuário A vai estar num perfil que vê a filial A, naquele dashboard, e outro usuário vai estar na filial B. Isso vai acontecer. Os dois vão ver o mesmo dashboard no menu, mas quando cada um entrar, vai fazer uma segurança a nível de conteúdo e informação que a gente chama. Tá? Então, você tem essas duas modalidades. Eu posso utilizar uma visão do TDA dentro do meu sistema. Eu tenho programação, eu tenho programadores, eu fiz os dashboards no TDA e quero incorporar uma visão dentro da minha aplicação. Se a aplicação for web, sim, você vai no sistema de segurança lá no TDA e fala, essa visão eu quero que use fora do TDA. Então, ele vai disponibilizar os links e para passagem de parâmetros que eu posso passar os parâmetros falando, só quero o ano 2018, só quero a filial A. Eu posso passar isso e vai abrir o dashboard naquela configuração para o usuário final. Funciona local ou na nuvem, né? Tanto faz. Ele pode ser instalado localmente e ele pode ser instalado na nuvem. A restrição importante que tem que estar nessa mensagem é que o TDA tem que estar perto dos dados. Se os meus dados estão internamente na minha empresa, eu vou ter o TDA instalado lá. Se os dados estão na nuvem, eu vou ter o TDA instalado na nuvem. Então, tem esses dois primeiros modelos, o local e da nuvem, onde tudo é local, tudo está na nuvem, e tem esse modelo misto no final, que é o modelo, por exemplo, que a gente segue para as prefeituras. A gente captura o dado do cliente, que às vezes está numa plataforma X, a gente captura o dado através de uma interface qualquer, a gente leva para a nuvem, e uma vez que está na nuvem, a gente segue o segundo modelo aí da nuvem, ou seja, os dados estão na nuvem, o TDA está na nuvem, e aí você consegue visualizar a informação. Essa é outra pergunta importante. O TDA concorre com o sistema transacional na execução de queries? Sim. O banco de dados é o mesmo, o servidor é o mesmo, tem tanto um sistema transacional indo nesse banco de dados, como o TDA. Para resolver esse problema, a gente criou um cachê dentro do TDA, ele armazena as consultas, dadas as mais lentas nos últimos X dias. Então, eu posso configurar no TDO. Nesse ambiente, eu quero que você me guarde as 20 consultas mais usadas, as 5 mais lentas nos últimos 15 dias. Então, ele tem um log, você vai poder ir nesse log, com o robozinho do TDA, e falar, me processa essas consultas. Então, ele vai deixar nesse cachê essas consultas armazenadas. O que isso ajuda é que, se você tem uma consulta de vendas por mês, que é a mais utilizada, você deixa ela no cachê. Então, ela vai estar no cachê, né? Você não precisa nem marcar ela. O TDA vai analisar, vai falar, essa consulta é mais usada, vai estar no cachê, o usuário pediu, ele pega do cachê e disponibiliza para o usuário final. Ou seja, você executou uma vez contra o banco de dados e devolveu e deixou ela guardada nesse cachê para utilização. É como se fosse, eu coloquei aí embaixo, um data warehouse de consultas. Ou seja, o que eu tenho armazenado nesse cachê não são dados específicos, e sim a consulta já processada e pronta para entregar para o usuário final. E isso resolve muitos problemas de performance. Eu sempre falo para os clientes, eu preciso criar um data warehouse? Eu falo, não. Faz o TDA acessar o sistema transacional e vamos testar a performance dele. Se for boa, ok. Se não for, vamos ativar o cachê, que é esse módulo de performance. Vamos ativar esse cachê para falar, deixa o TDA armazenar as consultas e vamos ver se a gente tem problema de performance. Se ainda nesse caso tiver um problema, pode ser que a gente tenha que criar uma base agregada para visualizar essa informação. Se vocês já tiverem essa base agregada, melhor ainda. É possível a atualização de um dashboard em tempo real? Sim. É como o que funciona nas TVs. Você pode configurar em cada uma das visões de quanto em quanto tempo você quer que ela se atualize automaticamente. Eu posso ter um dashboard com 5 visões, mas só uma lá no canto atualiza de 60 em 60 segundos. Então, a cada 60 segundos, ela vai estar indo no banco de dados e pegando a informação, o resultado e mostrando na tela. Os mapas, né? Às vezes me perguntam, que mapas tem no TDA? A gente tem no TDA mapas do Brasil por regiões, Brasil por estados,
cada estado do Brasil, os 27 estados, com todos os seus municípios. Então, eu posso usar qualquer estado do Brasil e plotar a informação de qualquer indicador que eu tenha na minha base, seja por estado, seja por município, eu consigo plotar ela no TDA. Um pouco mais de configuração, que às vezes perguntam, os temas e cores são configuráveis? Sim. Na nova versão do TDA, a gente tem um módulo específico chamado Chart Manager, que permite que você configure cor, fonte, tamanho, background, legenda, os títulos. Você vai poder configurar e montar o chart da maneira que você quiser. O TDA já vem com uma série de charts já pré-definidos lá, que eu posso usar. Mas se eu quero mudar especificamente, eu posso ir nesse Chart Manager e fazer essa configuração específica, né? Tem versão demo para instalação. Na verdade, quando o setup do TDA é único, quando você instala ele não tem restrição nenhuma. No servidor, quando você estiver usando lá localhost, ele vai estar funcionando sem limitações. Se você disponibilizar ele na web, ele precisa de uma chave de liberação, senão vão funcionar somente as primeiras 10 visões. Se você só tem 10 visões, você pode usar o TDA sem custo nenhum, não tem problema. Acima disso, você vai precisar de uma chave para liberar isso na web. O TDA é construído em GeNexus, mas precisa do GeNexus para construir os dashboards ou para rodar o produto final? Não. O TDA é um produto que foi gerado com o GeNexus, produto final, software, e não precisa de nenhum outro produto para rodar, somente o browser. Então, tanto a construção dos dashboards como a visualização deles são 100% web. Você faz tudo através de uma interface web, que essa interface foi feita com a ferramenta GeNexus, mas não é obrigatório ter o GeNexus para rodar o TDA. E às vezes me perguntam clientes maiores, e se eu construir os dashboards numa plataforma do TDA, eu tenho como exportar eles para outro ambiente do TDA, obviamente respeitando a estrutura de dados? Tem. O módulo de import e export que permite migrar sites, visões, dashboards, datasets de um ambiente a outro. Isso pode ser em casos, por exemplo, quando a gente tem clientes que são bancos, que têm uma estrutura formal de desenvolvimento, onde o desenvolvimento não enxerga a produção, o desenvolvimento desenvolve, passa por uma área de homologação, que homologa, que passa para a produção. Então, tem esse módulo de import e export, que você pode usar ele para fazer essa modularização, né, e dividir os ambientes. Pré-requisitos para usar. O TDA é uma ferramenta .NET com SQL Server. Então, para ele rodar, ele precisa de um ambiente Windows com servidor IS e o banco de dados para a metadata do TDA, SQL Server 2008 ou superior. Pode ser a versão free, a maioria dos nossos clientes, acima de 90%, usam a versão free do SQL. Uma vez instalado, ele vai funcionar em com aqueles bancos que eu mostrei anteriormente, né? Pré-requisitos para usar o TDA. Então, uma vez eu instalei ele, o que a pessoa de TI precisa para usar o TDA? Precisa ter conhecimento de sentenças SQL e precisa ter conhecimento do modelo de dados. Eu preciso conhecer o modelo de dados para poder montar o meu SQL e poder construir a visão para o meu usuário final. Entender quais filtros eu preciso usar, quais os joins, o que eu preciso retirar, o que eu preciso mostrar. Tá? Que mais aqui? Atrás. Treinamento. A gente tem um tutorial na web e quem quiser é só me mandar um e-mail e falar, eu quero fazer o training do TDA, que é um tutorial que você usa o próprio TDA, vai te passar por toda a ferramenta, vai criar site, visão, dashboard, segurança, você vai passar por tudo isso e conseguir criar, tem uma série de exemplos, você constrói mais de 20 visões, mais de 5 dashboards, faz sistema de segurança, usa dashboard dentro do TDA, fora. É um tutorial. Precisa fazer todo ele? Não. Mas dá uma visão geral para a TI, para saber como é que funciona a ferramenta. Uma vez que a gente tem esse treinamento, depois da contratação, a gente tem embutido aí 8 horas de consultoria para ajudar o cliente a instalar o produto e fazer o primeiro dashboard
conectada numa base de dados dele real, a vida como ela é, não um tutorial que vai te fazer passo a passo o que você deve fazer. Tá? A parte comercial. Se tem um tipo de cliente específico, não tem, o TDA pode ser usado por qualquer organização que tem uma base de dados, seja empresas finais, empresas de software, setor público. Tendo uma base de dados, o TDA é uma ferramenta de visualização. Quanto custa? Tem uma tabela para quantidade de usuários, a tabela é aberta, hoje ela tem essa escala, até 3 usuários, R$500 por mês, até 10 usuários, R$1.200 por mês, 20 usuários, R$2.000, e usuários limitados, R$4.000. Quando eu falo usuário pode ser vendedores, pode ser clientes, pode ser usuários internos, pode ser um diretor, qualquer usuário que você quiser disponibilizar a ferramenta é considerado um usuário do TDA. Então, tem uma tabela para cliente final e tem uma tabela para parceiros que desenvolvem software, querem ter uma ferramenta de TDA, onde, no fundo, você vai incorporar o TDA e vender para os seus clientes os dashboards, né, a tua ferramenta de BI, e não aparece o nome TDA, né, uma ferramenta white label, onde você tem aí uma escala de usuários, então tem um valor aí de licença de R$1.000 por mês, mais a mensalidade por essa escala de usuários, né, até 20 usuários 1.000, até 50 usuários 2.000, que vai até o ilimitado aí embaixo. Para parceiros de software, né, que o TDA vai como ferramenta de OIM. E para o mundo público, ele tem uma mensalidade única de R$6.500 por mês. Aqui tem uma série de clientes, alguns logos que a gente coloca, e mercados variados, tem distribuidores, tem Vivo, tem Nestlé, tem fábrica de bolo, tem fábrica de postos, tem de todos os tipos, tem parceiros que utilizam a ferramenta como ferramenta para criar um dashboard para os seus clientes. Aqui tem alguns clientes, como eu falei, no público, né, algumas prefeituras, eu coloquei aqui algumas que todo mundo conhece, né, esses nomes são grandes prefeituras que hoje, se vocês entrarem nesses clientes e forem lá no site e procurarem portal de transparência, ou nota fiscal eletrônica, ou ouvidoria, vai ter um produto feito com o TDA. Tem uma promoção comercial que a gente fez, que para os parceiros do portal RP, né, a gente fez uma promoção que eles nos pediram de 50% de desconto até o final do ano, que para quem fechar o TDA até 30 de julho, né? Por um contrato mínimo de 12 meses. O que a gente está fazendo no TDA, né? Vocês viram aqui tem, o que a gente está fazendo? A gente está criando um portal mais dinâmico, cara, isso é uma coisa que a gente sempre faz, a nossa obrigação é sempre melhorar o produto e torná-lo mais rápido e mais fácil para o usuário final. Então, eu vou alertar isso, porque uma das grandes virtudes do TDA é ele ser simples para o usuário final, e é uma coisa que a gente vai cada vez mais, a gente tem essa missão de não acrescentar muitas features que para o usuário final se torne uma ferramenta difícil de usar. Então, a gente acrescenta features, mas que para o usuário final seja cada vez mais fácil. A gente está fazendo integração com Excel, TXT, Web Services e dados públicos. Eu fui vencido nessa integração com Excel, eu não queria me integrar com Excel, mas a gente teve que fazer. Tem muitos dos nossos clientes que utilizam o Excel como fonte de dados real do dia a dia de trabalho, e aí a gente já vai poder integrar com TXT, Web Services e também dados públicos. A gente está trabalhando um pouco mais de médio e longo prazo na parte de inteligência, não vou falar que é inteligência artificial, mas um pouco de acrescentar algoritmos e inteligências dentro da ferramenta para que ele ajude o usuário a criar um dashboard automático, ele vasculhe dados para trazer dados que, como eu falei, para o usuário final podem ser difícil de visualizar. A médio prazo e longo, a gente quer fazer uma integração com voz, que o usuário possa pedir essa informação, todos esses dashboards que ele tem, que ele possa pedir através do comando de voz e mostre as vendas para o vendedor dos últimos 4 anos, e o TDA vai entender, vai executar o SQL, vai buscar a informação e mostrar essa informação na tela para o usuário. Eu acho que isso ainda não está maduro, mas a gente está caminhando de cada vez mais a integração com voz, está
permeando tudo que a gente vê, cada vez Google, Amazon, Facebook vem investindo nisso muito forte. O reconhecimento de voz hoje já é uma realidade disponível, né, nessas plataformas. Né? A gente pretende usar ela também para trazer para esse mundo de informações. Na parte de infográficos, a gente está trabalhando, traduzir um pouco essa parte de inteligência, aplicar algoritmos em dados que o usuário não vê, para trazer para ele mostrar informações que ele não vê. Então, por exemplo, ele vai estar num gráfico onde ele está vendo as vendas por mês, ele vai falar assim, me conte uma história e por trás eu vou mostrar os melhores vendedores, os piores, os que vêm caindo, os que vêm subindo, quem vem se destacando, ou seja, dando algoritmos na base de dados para trazer informação de uma maneira agradável para o usuário, que ajude ele na tomada de decisão. E indicadores públicos, como a gente tem uma ferramenta de front-end, a gente está acrescentando indicadores públicos, diversas fontes de dados, aí tem o exemplo IPEA, IBGE, DataSUS, informações de saúde, de finanças, trazendo sobre os municípios, o Brasil, né, os municípios brasileiros, para que essa informação possa ser usada tanto separada quanto integrada com a minha base de dados. Exemplo, eu tenho minhas vendas e eu quero mostrar per capita dividido pela população do município. Então, população é um dado que vai estar dentro do TDA, eu pego as vendas, faço essa divisão e consigo visualizar ela na ferramenta. Bem, eu vou passar aqui pelas perguntas, e se alguém tiver alguma dúvida e eu não responder, por favor, me fale, né? Nesse mapa do estado de São Paulo, eu posso fazer outra divisão sem ser por cidade? Não. No fundo, o que a gente tem hoje é dividido por cidades. Eu posso fazer agrupamentos de cidades, então eu falo, eu quero ver Itu, Sorocaba, outras cidades perto, como sendo amarelo, que compõe uma região metropolitana ou um filtro. Isso eu consigo, mas o menor nível que a gente chega hoje são cidades. Eu posso mesclar cidades de 2 estados diferentes, então, por exemplo, mostrar Minas e São Paulo e ver o sul de Minas e o norte de São Paulo, mas o menor nível que a gente chega hoje é por cidade. Ok, Santiago? Se você tiver mais alguma dúvida. Faz conexão com o Google Analytics? Não. Hoje a gente não faz. Se vocês tiverem essa necessidade, a gente pode integrar. Como é uma base de dados, a gente tem colocado novas bases de dados de acordo com as necessidades que os usuários nos pedem, né? Quanto tempo leva para atualizar e buscar informação no banco e joga na nuvem? Bem, a atualização, a gente não faz parte do TDA. Então, hoje, a gente tem um módulo que pega esse dado, o cliente nos manda no formato específico de TXT, e a gente tem uma aplicação que pega esse dado, leva para a nuvem e processa ela. Uma vez que a informação está processada, a gente visualiza ela com o TDA. Lembrando, o TDA é uma ferramenta de visualização, né? Eu posso fazer essa atualização diária, eu posso fazer eu tenho clientes que têm aplicações que fazem 2, 3 vezes por dia, né? Você vai atualizar o teu banco da maneira que você quiser. O TDA, o que ele vai fazer é visualizar essa informação, né? Os únicos mapas do Brasil que tem, a América do Sul iria funcionar? Bem, a estrutura do TDA está feita para funcionar qualquer... A gente só precisa carregar a estrutura, né, o polígono de cada região que você precisar, a gente pode carregar isso dentro do TDA e para mostrar informações diferentes. O que a gente tem embutido hoje dentro da ferramenta é o Brasil e os estados brasileiros. Tá? Eu tenho um dashboard feito no Report Builder. Posso importar no TDA? Infelizmente, não. O TDA, você vai ter que trazer os SQLs que você busca das suas visões para criar a mesma coisa dentro do TDA. Tá? Principais concorrentes que tem. Bem, Santiago, concorrentes é todo produto que tem. O Excel é um concorrente, o ClickView é um concorrente, o Tableau é um concorrente, o Power BI da Microsoft eu te diria que são os principais concorrentes hoje, né? A principal vantagem que eu vejo no TDA é que aprender o TDA é muito simples, a gente faz
A estrutura do TDA é muito simples para ser usada e é muito rápido de construir um dashboard e colocar ele em produção, disponibilizar aos usuários e colocar. Como eu te disse, para o usuário final, uma das funções que a gente trabalha muito forte é dar informação, mas que para o usuário final seja muito simples dele utilizar. Porque eu já fiz projetos onde eu usava ferramentas bastante sofisticadas e a nossa dificuldade em treinar os usuários e que eles usassem era muito grande. Então, a nossa, eu diria, simplicidade do TDA hoje é um dos pontos fortes que a gente trabalha. Alguma ideia de previsão e integração com o Web Service? Sim. Até outubro, a gente pretende liberar uma versão que tenha integração com o Web Service. Alexandre, se você tiver algum exemplo, alguma coisa, quiser mandar para mim, você pode mandar, a gente vai analisar se esse Web Service que você está fazendo está nos padrões que a gente hoje está pretendendo buscar informação e visualizar. Tá? Templates para o Alexandre também, templates para gestão empresarial, balanço scorecard padrão. Não existe. Precisa começar do zero. Essa foi uma definição que a gente usou de não usar templates de mercado, porque uma coisa que, pela nossa experiência, cada empresa tem muitas suas particularidades e os templates às vezes atrapalham mais do que ajudam. Às vezes, o que a gente faz é um trabalho de serviço, né, de consultoria, de entender o que a empresa precisa e tentar traduzir isso rapidamente no TDA. Ok? Bem, essas são as perguntas que eu tenho aqui, pessoal. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, vocês podem me fazer. Aí está o meu e-mail, marcos@wsolutions.com.br. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. O nosso tempo sempre é complicado, né? Agradecer ao pessoal do Genexus pela oportunidade de plataforma e abrir essa possibilidade de a gente fazer esse webinar e também agradecer o pessoal do Portal RB que nos ajudou a fazer essa divulgação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para o meu e-mail e eu estou à disposição para ajudar vocês. Ok? Obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.